E agora a gente vai falar sobre acidente de trabalho. Hoje é um dia de prevenção ao acidente de trabalho, é o Dia Mundial de Prevenção. E o índice de acidente de trabalho é alto aqui no estado. Foram mais de 12 mil em 2009. 83 pessoas morreram nesse ano, que é a data estatística mais recente, né? O dado mais recente que a gente tem. Está aqui no estúdio o procurador José Manuel Machado. Bom dia para o senhor. Bom dia, Wellington. Quer dizer, a gente não tem nada a se comemorar nesse dia, né? Muito acidente de trabalho aqui no estado. Por que tanto, hein? Pelo contrário, o Espírito Santo tem um dos piores índices do Brasil de acidente de trabalho, principalmente em mortes, acidentes violentos. Se a gente for olhar na região sudeste, é o pior da região sudeste? Muito pior, com um índice mais que o dobro em relação ao segundo colocado na região sudeste, que é Minas Gerais. O último dado de 2009, né? 83 mortes. 83 Qual o setor mortes que a gente tem mais acidente hoje? O setor onde se registra mais acidente é ainda o comércio, porque inclui esse serviço nesse comércio, em razão da forma como é aferida. Mas os acidentes mais violentos estão na indústria da construção. Geralmente o que tem maior gravidade, maior gravidade, maior número de mortes. E por que extração isso? Mineral, construção, petróleo e gás, são os três setores que mais se destacam. Na construção civil a gente já viu aqui, já fizemos muitas reportagens, ano passado mesmo, tivemos mortes aí na construção civil. Por que isso continua? O que acontece especificamente na construção civil que não é possível evitar isso? Olha, é uma série de fatores, não é um fator isolado. É a terceirização, né, muito grande nesse setor, a falta de preparo do trabalhador e o desleixo mesmo do construtor, do empresário, em garantir condições adequadas de trabalho. E a fiscalização, como é que fica? A fiscalização, não há número de auditores fiscais de trabalho suficiente para uma fiscalização mais intensa. O que nós temos que fazer é atuar na conscientização e na formação de uma consciência preventiva quanto a acidentes de trabalho. E como é que faz isso? A educação, a Constituição diz que a educação ambiental deve ser ministrada em todos os níveis de ensino. Temos que entender que meio ambiente de trabalho insere-se no conceito de meio ambiente como um todo. E essa educação ambiental é importante. Mas o senhor acredita que é preciso mais ação de educação, mais ações também de fiscalização? O senhor me disse que, pelo visto, o mercado cresce e o número de auditores não acompanha, né? Falta Exatamente. Gente para trabalhar, para fiscalizar. Tem que haver atuação do poder público para forçar esses empresários a melhorar as suas condições de segurança de trabalho. É necessário a formação desse trabalhador, que não tem uma formação adequada, não tem treinamento adequado. É necessário que se incentive o empregador a melhorar as condições de trabalho, premiando aqueles que melhores condições proporcionam aos seus trabalhadores e penalizando aqueles que não se conscientizam, não proporcionam essa condição adequada. O senhor afirma, então, que o poder público hoje deixa a desejar? Sim, com certeza. Deixa a desejar, mas deveria mudar o quê? O que pode ser feito? O senhor é do Ministério Público do Trabalho. Como é que o Ministério Público do Trabalho age nessa situação aí para tentar evitar mais acidentes e mais mortes? O Ministério Público instaura inquérito para todos os acidentes de trabalho, para verificar em que condições esse acidente ocorreu. E sempre que há omissão na segurança do trabalhador, da segurança do trabalho do trabalhador, o Ministério Público do Trabalho pode ajuizar a ação civil pública. Aliás, ele ajuiza a ação civil pública para obrigar esse empregador a adotar condições de segurança e saúde de trabalho adequada, ou que esse empregador assine um termo de ajustamento de conduta para adequar esse meio ambiente de trabalho. Como é que o trabalhador que sofre um acidente faz para garantir os direitos dele? Hoje é difícil, depois que o sujeito sofre um acidente lá, ele conseguir receber os direitos, indenização? O trabalhador tem direito ao benefício previdenciário, né? E também a indenização se houver responsabilidade do empregador por aquele acidente, uma reparação tanto por dano material quanto pelo dano moral em razão daquele acidente. Normalmente, a indenização civil, moral ou material, o trabalhador há necessidade de ingressar em juízo, porque dificilmente o empregador reconhece essa culpa, essa responsabilidade, né? E há acidentes, inclusive, que não há necessidade de comprovar culpa.
né, em razão da gravidade do acidente e também em razão do risco da atividade desse empregador. Para a gente encerrar rapidamente, o senhor pode dar uma orientação para o trabalhador que sofre um acidente? Primeiro passo, o que ele deve fazer? Primeiro passo é procurar a Previdência Social para requerer o seu benefício, evidentemente. O empregador, inclusive, é quem tem que registrar essa CAT na Previdência Social. E procurar o empregador para receber os demais direitos, se ele assim entender que há esses direitos. Se o empregador não quiser pagar, ingressar em juízo para a reparação desses danos. Obrigado, procurador. Deixando claro aí, temos um alto índice de acidente de trabalho. Os últimos números são de 2009, quando 83 pessoas morreram aqui no estado em acidente de trabalho. E deixando claro também que o estado é o pior da região sudeste quando o assunto é acidente de trabalho, né? Exatamente. Hoje, inclusive, várias organizações estão organizando aqui um evento para orientação, para conscientização dos trabalhadores e também de diversas autoridades que atuam nessa área. Procurador, muito obrigado. Bom dia para o senhor, hein? Bom dia. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Agora 6h45, pista molhada na terceira ponte nesse momento, movimento tranquilo.